esse esfriamento do amor no coração das pessoas não pode ser também nos nossos corações. Nós devemos semear dia a dia o amor justamente ao próximo. As pessoas hoje se medem pelos erros das outras pessoas. Aquela pessoa está fazendo tal erro, eu também vou fazer. Aquela pessoa ali não está cumprindo a obrigação, os deveres que ele deveria cumprir. Espera aí, eu vou agir da mesma forma. Espera aí, você é de Deus ou você faz de conta? Você acha que você tem que se medir pelos erros dos outros? Ou você que se diz que é de Cristo pode também se contaminar pelos erros dos outros? Ao contrário, se alguma pessoa está errando, nós devemos dar exemplo de fazer o certo. Eu me lembro desde a época quando eu comecei a minha ciências médicas, eu como médico recém-formado que trabalhava já na emergência depois de um concurso. E ali eu via todo tipo de sofrimento das pessoas. Eu vi que algumas pessoas que trabalhavam tinham as práticas, eu diria, já viciadas, práticas viciadas em não se compadecerem, em achar que tudo era normal, que você estava naquele sistema e deveria viver da mesma forma que eles, não ter a sensibilidade de aliviar um sofrimento, quando apenas uma pequena coisa era tão importante para minimizar certos sofrimentos, mas você ficava ali. Eu via essa prática da frieza entre todas as profissões, técnico de enfermagem, enfermeiros, e também vi entre médicos, que as pessoas não tinham a sensibilidade do amor ao próximo. E nós que trabalhamos nessa área da saúde, é aí que temos que ter muito mais a sensibilidade de amar as pessoas e não comungar com as práticas dos erros das outras pessoas. Eu me lembro que uns policiais levavam um bandido que estava com machucão aqui na fronte, certamente porque caiu ou foi agredido, não sei. E chegou para aquela unidade de emergência e eu estava suturando, fazendo o procedimento de um paciente, e esses pacientes que foram conduzidos pelos policiais foi colocado na maca ao lado daquela que eu estava trabalhando. E meu colega médico chegou próximo a ele, aos policiais, e o policial: doutor, é bandido, viu, doutor? Faz aí sem anestesia. Deixa comigo. Eu só ouvindo. Mas eu achava que, de fato, era uma brincadeira, que ele não ia proceder assim. Mas ele começou a pontear aquele paciente e o paciente gritava, porque era no cru, sem anestesia. Eu parei meu procedimento, disse: meu colega, você vai fazer assim? Vou, porque ele é bandido. Bom, peraí, cara. Ele é bandido para os policiais. Para nós é um paciente, você não pode fazer assim. Olha, não se meta, aqui é o paciente que eu estou cuidando e eu vou continuar fazendo assim. Eu digo: pode até fazer, mas eu vou levar o caso para a direção. E aquele meu colega deixou de falar comigo durante 6 meses. Mas eu tenho a minha consciência tranquila e tive minha consciência tranquila que eu não invadi a área de ninguém, de nenhum colega, mas eu, porque não adotava uma prática de fazer o errado, de agir, porque fulano fazia errado, eu também tinha que fazer errado.
Meu colega deixou de falar comigo durante 6 meses, mas ele não fez, terminou anestesiando. Então, nas pequenas práticas do dia a dia, nós somos influenciados principalmente pelas coisas erradas, pelas pessoas, né, pela prática de pessoas erradas, pela prática de pessoas não comprometidas com aquilo que ela tem como incumbência, não comprometidos com aquela reciprocidade que deveria ter em relação a um trabalho, ao comprometimento que certas estruturas oferecem, até sacrificando mais para respaldar da melhor forma a vida de pessoas, mas pessoas não se comprometem. Às vezes pessoas chegam atrasadas no trabalho. Agora, às vezes pessoas vão até as UPAs, aos hospitais, e chegam lá, profissionais, dão ali atestado, tome 7 dias. Às vezes, entre aspas, por uma unha encravada. Tome 7 dias. Mas aquele profissional que fez vamos dizer, uma atitude dessa, de dar um atestado, seja de 7 dias, seja um dia até, mas que não há uma necessidade verdadeiramente iminente, ele, o próprio profissional, está sendo conivente com práticas erradas. E aquela outra pessoa que ali no trabalho vê que o fulano faltou os 7 dias, porque estava, entre aspas, respaldado. Espera aí, se ele fez isso, eu também posso ficar em casa. Vai adotar a mesma prática. E o pior, quando a pessoa que adota certas práticas, mas não tem um comprometimento com a palavra, tudo bem, já é do mundo e Deus toma conta, poxa. Ou Satanás traga. Mas nós que somos verdadeiramente em Cristo, a gente não pode se espelhar com a prática dessas coisas erradas. A gente tem que estar sempre bom exemplo. Ah, mas eu estou me sacrificando e ele não. Pelo amor de Deus. Para que sacrifício maior que Deus fez, através de Jesus, para nos salvar, e nós nos espelhamos com a prática delituosa, com a prática errada das pessoas, com a mídia que semeia as coisas ruins. Que gente de Deus é essa, gente? Que gente de Deus, que vergonha no plano de Deus. Que vergonha você quer que o Senhor veja você como um delituoso no caminho com Cristo. E o Deus vai perguntar em algum momento: o que você fez para mim? Não, eu fiz muita coisa. Mas você se distanciou.